componente curricular de História, com o tema O Início da Colonização. Bom dia! Hoje, o nosso último dia da semana como letivo. Como vocês estão, meus amores? Nós estamos em uma semana muito especial. Nós estamos na Semana Santa, hoje, quarta-feira, nosso último dia de aula, né? Quinta e sexta-feira será feriado. Quinta-feira santa e sexta-feira santa. Então, hoje, como de praxe, quarta-feira, nosso componente curricular de História. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, iniciando um capítulo novo. Hoje nós vamos iniciar com o capítulo 3 e nós vamos estar estudando sobre o início da colonização, como tudo começou, como as riquezas do Brasil foram aos poucos sendo exploradas e vendidas a alto custo em outros territórios, explorando as nossas riquezas e levando para enaltecer a coroa portuguesa em Portugal. Pegue aí o seu material. Hoje nós vamos estar trabalhando com o componente curricular, nosso livro, nosso PNLD de História. Iniciando o capítulo 3, página 28. Hoje nós vamos estar trabalhando da página 28 à página 30. Vamos dar aqui um tempinho para que todo mundo se organize. Abra seu livro. A abertura do nosso capítulo hoje vai falar de um ingrediente muito gostoso. Nós vamos falar sobre, só uma leve pincelada sobre o açúcar. Quem gosta de açúcar, né? Apesar da gente ter que utilizar com moderação, mas o açúcar está presente na nossa culinária. Então, para adoçar o nosso capítulo 3, nós temos como abertura uma receita onde vai estar ensinando a fazer o doce de leite. Quem já comeu doce de leite? Gosta de doce de leite? Então, ao longo deste capítulo, bem mais lá na frente, nós vamos ver a extração da cana-de-açúcar, que é proveniente do açúcar, né? Vai ser da origem ao açúcar. Mas hoje, na página 29, nós vamos estar falando sobre a nossa primeira riqueza, o pau-brasil. Para isso, eu gostaria que você, nosso aluno querido, pegasse o seu livro, seu PNLD de História e abrisse na página 29 para que juntos possamos estar fazendo uma leitura coletiva. Vamos lá, já deu tempo, pegar o seu material, podemos iniciar. Então vamos iniciar. Eu vou fazer uma leitura e você vai me acompanhar fazendo a leitura coletiva da página 29. Pau-brasil, a primeira riqueza. Quando chegaram ao litoral, que hoje pertence ao Brasil, os portugueses encontraram pau-brasil, árvore que havia em grande quantidade na Mata Atlântica. Naquela época, para os indígenas que falam línguas da família Tupi-Guarani, o pau-brasil era chamado Ibirapitinga, que quer dizer árvore vermelha. Da madeira, eles extraíam um corante vermelho para tingir as penas dos ornamentos. Faziam também arcos e flechas. Na Europa, o corante servia para tingir tecidos e a madeira era utilizada na fabricação de móveis e embarcações. Visando a obtenção de lucro, os portugueses passaram então a extrair o nosso pau-brasil. Se a gente for ver aí, né, os portugueses, eles sempre davam um jeitinho de ter lucros.
Lá no início da história, quando a gente fala das navegações, a gente vê que a Europa, já visando ter um maior lucro, começou a colocar as suas caravelas ao mar para descobrir, né, para traçar rotas até chegar nas Índias, onde lá eles iam nas suas embarcações e compravam, né, as especiarias, que era cravo, as sedas, os perfumes, e traziam para a Europa visando ter aí o maior lucro. Quando Pedro Álvares Cabral saiu nas embarcações e que se distanciou ao sul, ele chegou em terras brasileiras, em 22 de abril de 1500. Quando ele chegou em terras portuguesas, em terras brasileiras, eles começaram a ver o que poderiam estar explorando daquele território, daquele novo território. Mas a primeira coisa que Cabral fez foi já identificar as nossas terras como território de Portugal. Pediu que um dos componentes das embarcações, Pedro Vaz de Caminha, redigisse ao rei de Portugal, Dom Manuel, que lá eles teriam descoberto terras e que já passariam a ser do domínio português. Então eles não fizeram diferente com o nosso Brasil. Quando eles adentraram nas terras, que ficaram deslumbrados com o corante do nosso pau-brasil, eles viram que ali era muito rentável, que Portugal teria uma margem de lucro significativa em vender essa tinta, esse corante vermelho, para tingir as peças de tecido, e a madeira propriamente dita, que é uma madeira de excelente qualidade, o nosso pau-brasil, servir para a construção de móveis, para a fabricação dessas peças que eles venderiam com alto custo. Dando continuidade, nós vamos agora ler a nossa página 30, que é onde a gente finaliza o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, todo mundo pegando novamente aí o seu PNLD. A prática de escambo. Alguém já ouviu falar em escambo? Sabe o que isso significa? Escambo não é para ser um assunto novo para nós, pois eu acredito que em outras aulas de história você já deve ter ouvido falar sobre o escambo. O escambo nada mais é do que uma troca de bens, uma troca de mercadorias. Mas para que isso fique claro para o nosso entendimento, vamos agora coletivamente fazermos a leitura da página 30. A prática do escambo. Para extrair o pau-brasil, os portugueses utilizavam o trabalho dos indígenas. Os nativos derrubavam as árvores, cortavam os troncos em toras, levavam a madeira até a praia e carregavam as caravelas. Em troca da madeira, os portugueses entregavam aos indígenas machados, foices, tecidos, espelhos, pás, facas e outros objetos que os nativos consideravam importantes. Esse tipo de troca, que não envolvia a moeda, recebeu o nome de escambo. Para armazenar as toras de madeiras que seriam levadas para a Europa, os portugueses construíram ao longo do litoral feitorias que eram galpões de madeiras que iriam aí proteger o nosso pau-brasil. Vendo aqui essa prática, escambo, era uma prática muito comum. Os portugueses, muito espertos, né,
levavam a nossa preciosidade, o nosso pau-brasil, a nossa propriamente dita, a nossa primeira riqueza, e trocava por coisas insignificantes que para os indígenas que não tinham conhecimento com aquele material, era válido nessa troca, como eles chamavam de escambo. Não existiam aí nesse comércio a moeda. Existia apenas que os indígenas, eles eram explorados, porque eles tinham um trabalho braçal, individual de cada índio, de estar adentrando as matas, derrubando o pau-brasil e ainda fazendo o caminho, né, conduzindo essa madeira já cortada em toras para as caravelas que estavam a porto no nosso litoral, esperando esse carregamento precioso do nosso pau-brasil para ser levado, ser trabalhado e vendido a um alto custo para a coroa portuguesa da Europa. O que é que esses indígenas, como eles chamavam, nativos, recebiam em troca deste grande trabalho? Eles recebiam algo muito insignificante: foice, machados, espelho, pás. Não era comparado ao que eles devolviam aos portugueses. Essa prática, nem o trabalho deles era compensado, porque era algo tão insignificante. Então, desde o início, lá das caravelas, com a chegada dos portugueses, que o Brasil já começou a ser extraído, né, de uma forma aí ilegal. Mas que naquele tempo, como os indígenas não tinham conhecimento do valor real da moeda que ia circular com a venda do pau-brasil, eles se deixavam levar por essa troca que ficou conhecida como a prática de escambo. Então, tia Nil, o que é esta prática de escambo? Nada mais é do que uma troca. É uma troca de produtos onde não existe o uso da moeda. Então, agora, nós vamos deixar aqui abaixo as atividades propostas para o dia de hoje. A Tianinha gostaria que vocês aproveitassem o tempo de vocês, estudassem, realizassem as atividades com muito carinho, se cuidem. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde todos nós devemos zelar pelo outro, né? Eu me cuido, automaticamente eu zelo pelo próximo. Eu também estou cuidando do meu colega que está do lado. Então, ao sair de casa, usem máscara, façam uso do álcool gel. Ao chegar em casa, tome um banho, troque a roupa, lave bem as mãos com sabão. Tente não ter contato com a sua boca e os seus olhos, para que você não contraia a Covid-19. E o mais, bom final de semana, bom feriado, aproveite esses 4 dias em família, tire um tempo, leia um livro. Quem lê, ganha asas, né? Quem lê, alça voos, porque o importante é você adquirir conhecimento. E você só vai adquirir este conhecimento através dos seus esforços, através do estudo. Então, beijinhos a todos e uma Semana Santa abençoada. Logo abaixo, a Tianinha vai estar deixando a atividade de hoje. Beijinhos e bons estudos.